Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje, vocês já perceberam aqui que eu estou na obra, eu quero falar um pouquinho para vocês o que a gente fez aqui em relação a Feng Shui, né? O início do projeto do Feng Shui que a gente fez aqui. Então, vem comigo e vamos conhecer um pouquinho sobre como aplicar aí o Feng Shui na sua casa também. Então, vamos lá. Bom, estou aqui no apartamento, colocar as nossas pedras. Tem algumas coisas que deram uma evoluída, né? Mas ainda falta muita coisa, né, para ser feita. Eu estou aqui com um rascunho para mostrar para vocês, né? Eu vou colocar depois essa imagem na tela para vocês acompanharem. Então, assim, basicamente, o Dan fez um trabalho, né, quando a gente recebeu a planta da casa, de aplicar o Feng Shui na casa, né? Então a gente pega o baguá, eu não sei se vocês conhecem o baguá, vou colocar uma imagem aí para vocês saberem o que é. Então a gente pega o baguá e aplica na planta, né? Algumas coisas relevantes, né? A gente tem que encaixar essa planta de uma forma a todos os lados dela pegarem uma parede, sempre uma parede, né? E que esse corte ele pegue pelo menos 50% da lateral toda da casa. Parece meio confuso, né? Mas, por exemplo, o nosso apartamento ele não é quadrado, ele tem um recorte bem singular, né? Então a gente pega isso daqui e acaba colocando o baguá de uma forma que vão ficar espaços vagos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, na parte da prosperidade, a gente tem um espaço vazio e a gente tem partes, por exemplo, o terraço está fora do baguá, né? O que a gente costuma fazer em relação a isso? Tudo que está dentro do baguá e não faz parte da sua casa, é um espaço, de certa forma, vazio, é uma falta que você tem naquela área. Então você precisa fazer algumas coisas para consertar isso, né? Energeticamente falando até. E tudo que está para fora é excesso que você tem, tá? Por exemplo, na nossa área do sucesso, a gente tem uma falta, um pedacinho de falta, e a gente tem um pedaço em excesso. Então acaba equilibrando, tem mais excesso do que falta. Mas no quarto, a gente tem falta, né? Porque o nosso quarto tem um recorte diferente, então ele ficou com um espaço aí para fora, quer dizer, faltando dentro do baguá, né? Então a gente vai precisar fazer algumas coisas, tá? No nosso apartamento, a gente encaixando, a gente tem aqui, ó, pegando ali cozinha e uma boa parte ali da sala e da varanda, a gente tem a área do relacionamento. Ainda ali na cozinha e pegando ali na parte do sofá, a gente tem a criatividade. A gente sempre inicia o baguá pela porta de entrada, né? E a nossa porta de entrada e todo esse hall de sala de jantar, boa parte da sala de jantar, a parte ali da porta de receber as pessoas, toda está na área da amizade. É excelente você ter a área de jantar na área da amizade, né? Até porque você vai estar recebendo pessoas, né? Então é bem interessante você ter isso, tá? Todo o nosso banheiro social está na área do trabalho. A parte da sabedoria está pegando só praticamente o nosso guarda-roupa do quarto, e aí a gente tem uma falta ali na área do trabalho. A área da família, tá? A nossa cama pega na área da família, é excelente você ter cama na área da família também, ajuda bastante. E aí, como eu falei, na área da prosperidade ali, a gente tem uma falta também, então a gente vai fazer uma cura. E bem no centro da casa, que pega ali o corredor, a TV e metade do nosso escritório, a gente tem a área da saúde e boa parte do escritório e pequenas partes de outros cômodos, a gente tem a área do sucesso, né? Bom, a gente tem
a gente precisa tomar cuidado com áreas de água, né? Então, assim, ralos, até mesmo privada. Privada, por exemplo, não é bom ter em determinadas áreas. No nosso caso, a gente tem a privada na área do trabalho. Só que trabalho é o elemento água, né? Então, ter um banheiro, né, uma privada na área do trabalho, não é tão problemático assim, porque é o elemento água, tá? Só que, por exemplo, a gente tem uma privada na área da família. Não é bom, por exemplo, você ter privada na área da prosperidade, porque a sua prosperidade vai praticamente com a descarga junto. É mais ou menos, é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso que eles pregam, tá? Eu não sou grande conhecedor de Feng Shui, tá? Eu tô falando aqui o que a gente aplicou, baseado no que o Dan aprendeu, e aplica para os clientes dele, né? Uma outra coisa que a gente precisa aprender também é que, bom, privada é ruim em vários lugares, né? Não é uma coisa interessante de se ter. Nessas áreas amarelas, elas são as áreas que falta, né? E aí a gente faz uma cura, tem umas formas de se fazer cura, você pode fazer umas coisas com cristais, né? Você pode fazer alguns rituais ou algumas coisas que o Feng Shui prega para você fazer, que você trazer a cura para esses lugares. Gente, como eu falei para vocês, eu estou na obra, então o vizinho também está em obra, e por mais que seja um final de semana, tem gente trabalhando, né? Então vocês vão ter aí umas marteladas de vez em quando. E aí, por exemplo, um detalhe importante, um detalhe interessante, na verdade, né? A gente tem muito excesso na área do relacionamento. Porque se você for parar para pensar, você ter excesso no relacionamento quer dizer que aquela área prospera, né? É uma área boa. E aí, no Feng Shui, depois que você aplica o Bagua da sua planta, a gente pode fazer curas para as partes que faltam, né, tal. Se você quiser consertar alguma coisa de excesso também você pode, porque tanto a falta quanto o excesso podem trazer determinados problemas, né? E aí você vai fazer determinadas ações nas áreas da sua casa que você precisa evoluir. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha área do trabalho, a área da minha vida do trabalho. Então a gente vai fazer determinadas coisas, identificando aonde é a sua área de trabalho, você vai fazer alguma coisa ali para que na área da sua vida aquilo prospere, vá para frente, né? E você consiga resolver alguns determinados problemas ou resolver algumas coisas daquela área da sua vida, fazendo algumas coisas direto na sua casa. Então é bem interessante, é um estudo bem legal, é muito interessante, eu gostei bastante de fazer isso com o Dan, e eu quero trazer mais conteúdo sobre isso aqui para vocês também, de Feng Shui, de Bagua, explicar para vocês como é que funciona certinho. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês a imagem do Bagua, e aí cada área, né, do Bagua, ele tem algumas coisas que são referentes a ele, né? Então a gente tem cores, a gente tem elementos e a gente tem, por exemplo, até pedras, né, que tem ligação com aquela área. E aí você pode incorporar coisas na decoração pensando naquela área. Então, por exemplo, na área que tem o azul, você vai usar uma decoração azul. Na área que tem a água, você pode colocar um aquário, por exemplo, né? Então você vai fazer coisas para estimular aquela área da sua vida. Então dá para fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Bom, eu acho que deu para entender mais ou menos o que a gente fez aqui na nossa casa. Aí tá muito barulho aqui do vizinho na bateção aqui na reforma dele, mas eu acho que deu para passar para vocês aí o que a gente fez aqui, como a gente já está aplicando isso na nossa vida e na nossa casa mágica, né, como a gente falou no outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver alguma dúvida, coloca aqui, a gente vai conversando. Coloca aqui se você quer um vídeo mais específico sobre Feng Shui. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!